Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez para falarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Nesse tema, a superioridade da natureza de Jesus. Tema que foi proposto por Allan Kardec. É muito importante situarmos esse tema na própria obra de Allan Kardec. Nesta obra que estamos comemorando os 150 anos, a obra A Gênese. Como vocês sabem, Allan Kardec dividiu a obra em 3 partes. Por isso seu título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Bom, enquanto ele resolve aqui. Então, a Gênese, os Milagres e as Predições, o título da obra, que dá origem às 3 partes da obra. A primeira parte, a Gênese, a segunda parte, os Milagres, e a terceira parte, as Predições. Nesta parte, os Milagres, Allan Kardec tem um capítulo, que é o último capítulo dessa parte, chamado Os Milagres do Evangelho. Neste capítulo, os Milagres do Evangelho, onde Allan Kardec vai explicar os diversos milagres relatados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E para dar esta explicação, ele vai ter que trabalhar a superioridade da natureza de Jesus. Por isso esse capítulo acerca dos milagres do Evangelho começa com este item que Kardec deu o título A Superioridade da Natureza de Jesus. Compreendida esta superioridade, vai ficar fácil para Kardec explicar os diversos milagres atribuídos ao Cristo. Então a importância deste item na obra de Kardec para que a gente possa entender melhor todas aquelas passagens dos evangelistas que tratam dos milagres de Jesus. Então nós vamos seguir com vocês o percurso de estudar esse item. Então eu vou junto com vocês ler e aprofundar esse item tão importante desta obra, A Gênese. Mas é muito importante a gente deixar claro o percurso que Kardec vai seguir para chegar até o item sobre a natureza de Jesus. Lembrando que o Espiritismo, diferente das chamadas religiões cristãs, ele não partiu dos livros sagrados. Então as diversas religiões chamadas cristãs, elas usaram como ponto de partida a Bíblia ou o Novo Testamento. Então elas partiram deste livro para a construção de suas doutrinas. Não foi assim que aconteceu com o Espiritismo. Os fenômenos espíritas surgiram, os espíritos se comunicando em toda parte, lá em meados do século XIX, despertaram a atenção do mundo inteiro, despertaram a atenção de Allan Kardec. Allan Kardec mergulha no estudo dessas comunicações. A partir daí consegue demonstrar que a única explicação possível para todos aqueles fenômenos era a existência dos espíritos, que esses espíritos nada mais eram que as almas dos homens. A partir dessa descoberta e por meio da comunicação mediúnica, ele vai junto com os espíritos construindo a ciência espírita, a filosofia espírita, que vai tratar exatamente de responder àquilo que é o objeto fundamental do Espiritismo, tal como Kardec o define no preâmbulo do que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, assim como de suas relações com o mundo corporal. Então aí Kardec coloca o objetivo desta ciência, dessa filosofia: estudar os espíritos, sua natureza, o que eles são, sua origem, de onde vieram, seu destino, para onde vão, e as relações desses espíritos com nós, os homens. A partir daí surge toda a compreensão das leis naturais que regulam a vida dos espíritos, que nós somos espíritos encarnados,
que há leis naturais que regulam a existência dos espíritos, que eles progridem, que eles avançam segundo leis naturais próprias, que Kardec vai apresentar na obra admirável O Livro dos Espíritos. A partir desse momento, chegamos à famosa escala espírita, que vamos discutir daqui a pouco, e aí chegamos pela escala espírita aos espíritos puros e perfeitos. Esses espíritos que, criados simples e ignorantes, mas que já viveram tempo suficiente para chegarem ao topo da escala, sendo os ministros de Deus, aqueles que expressam o pensamento divino na sua mais alta pureza. A partir desse momento em que Allan Kardec chega ao espírito puro, ele chega a Jesus. Então Jesus se coloca como um desses espíritos puros, o único espírito puro que teria encarnado na terra. Então chegamos a Jesus não pelos livros sagrados, chegamos a Jesus pela ciência espírita, pela filosofia espírita. Então é um processo diferente, é um caminho diferente, que vai fazer com que a gente entenda de fato a grandeza de Jesus. Não porque o livro sagrado disse que ele era grandioso, mas porque a ciência e a filosofia espírita chegou até a sua grandiosidade ao mostrar que ele é um espírito puro. Então o espiritismo se tornou cristão não porque ele partiu da Bíblia Sagrada ou do Novo Testamento, mas ele chegou até o Novo Testamento ao compreender o processo evolutivo dos espíritos e ao estabelecer que Jesus era um espírito puro. Por isso Allan Kardec vai propor o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho. É do Espiritismo para o Evangelho, não é do Evangelho para o Espiritismo. Então o percurso é totalmente diferente, como a gente vai tentar compreender estudando esse item especial de Allan Kardec na Gênese. Então essa é em linhas gerais como Kardec vai chegar então a discutir essa superioridade da natureza de Jesus, uma decorrência da ciência, da filosofia espírita, que nasceu dos fenômenos espíritas, da interação com os espíritos. Então vejamos, vamos conversar um pouco sobre esta natureza. Nesse item 2, Kardec diz o seguinte: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra. Kardec não vai entrar na natureza apropriada física ou de estrutura física material de Jesus, ele não vai fazer essa discussão, mas ele vai entrar na natureza moral de Jesus. Isso é um elemento muito importante. Quando você vai falar da alma, do espírito, quer encarnado ou não, quando você usa a palavra natureza, você pode usá-la em dois sentidos. Você fala da natureza física ou da natureza moral. Por exemplo, estudar a natureza física do cosme é entrar na sua composição material, saber que ele é formado de célula, que eles têm órgãos, etc. Entrar na natureza moral é discutir os valores morais que esse indivíduo possui. Então Kardec não vai entrar na discussão da natureza física de Jesus, vai entrar na discussão da sua natureza moral. Por isso ele diz: consideramos apenas um espírito superior, não poderíamos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então aqui ele usa essa expressão espírito superior, que é um termo técnico da obra kardeciana, que depois eu mostro o que significa dizer que Jesus é um espírito superior. Já já explicamos um pouquinho isso. Depois ele continua: pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros. Eu estou fazendo um esforço danado para ler daqui, então vocês me perdoem. É como eu sei muito texto de cor, facilita. Daqui está pior ainda, só se eu tiver um binóculo, mas tá bom, eu consigo.
como o texto está muito na memória, facilita. Pelos seus imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, que era a tese do catolicismo, mas unicamente um emissário de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então Kardec vai, agora no parágrafo seguinte, começar a discussão. Ele é muito mais do que um profeta, porque como nós vamos ver, ele vai ser um espírito puro. Um espírito puro não é um profeta, ele é um ministro de Deus que fala em nome de Deus, que tem comunicação com Deus permanente e não por intermediário. Um profeta é muito mais um médium. Jesus não era médium que se utilizava dos espíritos de forma nenhuma. Ele conversava direto com Deus. Já já a gente vai entender esse processo. Bom, continuando, diz Kardec, como homem tinha a organização dos seres carnais. Então já nesse item, que é bem anterior à discussão lá sobre o corpo fluídico, Kardec já deixa claro a tese espírita, de que Jesus teve uma encarnação. Por isso ele falou antes, Jesus encarnou, teve um corpo carnal, e não um corpo fluídico. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, e ali destacado a palavra puro, então veja que Kardec fala espírito superior no parágrafo anterior, e fala agora espírito puro. No mesmo texto ele usa duas palavras técnicas para se referir ao Cristo, espírito superior e agora espírito puro. Desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Por que Kardec vai poder dizer que ele não tinha nenhuma fraqueza? Nós vamos ver daqui a pouco, quando entendermos o que é o espírito puro na escala espírita, que também é um termo técnico. Aí a gente vai entender por que nenhum espírito puro tem nenhuma fraqueza humana. Por isso não se pode dizer que Jesus ficou triste, amargurado, que ele teve paixão, que ele ficou com raiva, que ele ficou nervoso. Isso não faz nenhum sentido. Kardec recusa todo esse tipo de colocação sobre Jesus. Aí você vai dizer, mas isso está lá no texto evangélico. Não é o evangelho, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é usado para interpretar o Evangelho, e não o Evangelho para mudar o Espiritismo. É absolutamente diferente. Kardec recusa essas passagens que colocam Jesus com fraquezas humanas, porque se ele é um espírito puro, todo espírito puro não tem nenhuma fraqueza humana. Então Kardec usa a ciência espírita para recusar essas passagens, dando a elas uma outra interpretação ou recusando-as, pouco importa. Não pode aceitar Jesus sendo um espírito puro e ao mesmo tempo tendo fraqueza. Seria uma contradição. É como aceitar Cosme cabeludo e careca ao mesmo tempo. Não dá. Se é espírito puro, não tem fraqueza. Você tem que escolher. Ou você fica com a ciência espírita, ou você fica com o texto escrito com o Evangelho. A escolha é sua. Não dá para escolher os dois, senão você tem contradições. E Kardec então fica com a ciência espírita e não aceita essas passagens que colocam Jesus com fraquezas humanas. Ele não teve fraquezas humanas. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo. Claro, ele tinha um corpo como qualquer pessoa, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. Essa frase é muito importante, porque é uma marca do espírito puro, como a gente vai ver. Completo domínio sobre a matéria. Já já a gente vai explicar melhor o que significa dominar completamente a matéria do ponto de vista moral. Já já chegamos lá. Mas da do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da mais quinta essenciada dos fluidos terrestres.
Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente dispensáveis. Então ele estava muito liberto à matéria. Por ser um espírito puro, seu perispírito era formado dos fluidos mais puros possíveis, suficientes apenas para que ele pudesse dominar seu corpo, mas sem bloquear nenhuma de suas faculdades de alma. Ele podia manter todas as faculdades de alma, continuando inclusive na direção do próprio planeta. Nada na matéria impedia que ele tivesse o controle absoluto da situação em que ele estava vivendo. Continua Kardec: constantemente desprendida, ela, a alma, de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Então a faculdade dupla vista, que é a faculdade de ver com os olhos da alma. Então Cristo não enxergava apenas pelos olhos do corpo. Se ele fechasse os olhos, ele continua enxergando e muito mais pelos olhos da alma. Por isso ele continuava vendo o mundo espiritual, vendo os espíritos, vendo a intimidade de cada um de nós, porque ele mantinha todas as suas faculdades de alma. A sua ligação com o corpo não bloqueava as faculdades da alma, o que ocorre conosco. A gente no corpo não consegue ter as faculdades da alma em sua plenitude. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos, todos. A capacidade de materializar, de curar, tudo que depende da manipulação de fluidos, ele dominava completamente, por ser um espírito puro. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Kardec faz essa pergunta e agora vai dar a resposta. Claro que a resposta vai ser, obviamente, não. Kardec vai dar a resposta, não. Porquanto o médium é o intermediário, o instrumento de que se servem os espíritos encarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então aí está a concepção dessa superioridade desse espírito, que João Evangelista, por não compreender toda a grandiosidade dele, mas por ter a intuição da sua grandiosidade, chega a insinuar que ele fosse o próprio Deus, dada a grandeza desse espírito quando comparada com a grandeza dos homens. Um espírito puro, único, encarnado na terra, é algo muito inusitado para causar grande surpresa a quem tivesse convivido com ele, dado o seu poder, a sua capacidade de manipular a matéria e de não sofrer nenhum impedimento desta, mantendo todas as qualidades de espírito. Para a gente entender bem o que é esse espírito puro, nós temos que mergulhar rapidamente na escala espírita. É onde Kardec, a partir da ciência espírita, ele vem construindo o processo evolutivo dos espíritos e vai classificar os espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. E ele vai apresentar que os espíritos podem ser classificados em 3 grandes ordens. Então, do meio para cá, para lá, está a escala espírita. São 3 grandes ordens. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, os espíritos bons. A primeira ordem, os espíritos puros ou perfeitos. Jesus está na primeira ordem. Para a gente entender, vale a pena a gente se situar. Se eu perguntasse para vocês assim, onde nós estaríamos na escala espírita?
A gente pode ter certeza onde a gente está respondendo a uma pergunta, sabia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma só. Fácil pra caramba, vocês vão responder por sim ou por não, ok? Então, pergunta fácil, é só dizer sim ou não, mas sejam sinceros, ok? Vou perguntar a vocês, se vocês responderem sim para a minha pergunta, eu já adianto, vocês são da terceira ordem. Se alguém aqui responder não, vamos descobrir aqui presente alguém da segunda ordem, ok? Depois que essa pessoa se apresentou como não, aí eu vou fazer uma pergunta para saber se ela é da primeira ordem, ok? Mas só para este que for da segunda ordem, ok? Então primeiro vamos tirar a dúvida, nós somos da terceira ou da segunda ordem? Não, deixa eu fazer a pergunta, aí vocês vão responder. Vocês estão apressados em rebaixar tanto assim? Calma lá, então eu faço a pergunta, se responderem sim, terceira ordem, se responder não, segunda ordem, ok? Então presta atenção, vocês sentem, não é pensar, sentir, vocês sentem, pelo menos de vez em quando, não precisa ser sempre, vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Sim! Sejam bem-vindos para a minha ordem. Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Estou com todos vocês, graças a Deus. Por que faço essa pergunta? Para mostrar que a segunda ordem, que é a ordem dos espíritos bons, não é das pessoas boas. Todos vocês aqui presentes são pessoas boas, sem exceção. Aliás, só estão aqui nos ouvindo durante esses dias de carnaval porque são pessoas boas, não vocês estariam fazendo outra coisa. Pessoa boa não é espírito bom. Espírito bom é um nome técnico, é uma classe de espíritos. Essa classe de espírito que não cultiva nenhuma paixão ruim, nunca sente ciúme, nunca sente inveja, nunca fica triste, nunca fica amargurado, nunca fica com raiva, nunca sente ódio. Nunca. Por mais que sejam provocados pelas provas da vida. São raríssimos os espíritos bons quando encarnam na Terra. É mais fácil acertar na Mega Sena acumulada do que achar um. Mas eles não são raros no universo, isso é muito importante. Existem quantos espíritos bons vocês acham que existem no universo? Eu já contei, já fiquei contando, e já contei quantos espíritos puros tem no universo, já contei, e vou ensinar vocês a contar. Vamos contar? Deus criou espíritos sempre, de toda a eternidade. E de toda a eternidade, espíritos evoluíram na escala espírita. Portanto, o número de espíritos bons, ou puros, ou imperfeitos é infinito. Já que de toda a eternidade, sempre criou, sempre evoluiu, tem espíritos em quantidade infinita. Veja como a lógica nos ensina a contar rapidamente, sem precisar perder tempo. Então, esses espíritos bons não são raros, e cada um de nós tem uma lei natural, que a gente esquece que é lei natural. A gente, quando estuda a obra de Kardec, a gente pensa que leis são só aquelas 10 leis morais que Kardec coloca. O Espiritismo tem centenas de leis naturais, centenas, como toda boa ciência, como toda boa filosofia. Uma das leis naturais importantes que a gente tem esquecido muito, que a gente não pode esquecer, é a chamada lei do anjo guardião. Essa lei natural, que é formulada por Allan Kardec lá pela primeira vez em O Livro dos Espíritos, no capítulo da interferência dos espíritos no mundo corporal, diz o seguinte: todos os espíritos têm um espírito de ordem superior ligado a ele, por ordem divina, que o acompanha em seu processo evolutivo. Então, o anjo guardião é um espírito de ordem superior à sua. Se vocês estão em que ordem? Não existe quarta ordem, não adianta querer se rebaixar tanto.
Nós estamos na terceira ordem. Se estamos na terceira ordem, o nosso anjo guardião tem que ser de ordem superior à nossa. Ele é da segunda ordem. Pensa bem, nós temos um anjo guardião que é um espírito da segunda ordem, extremamente evoluído quando comparar conosco. E não adianta dizer assim, não, o meu anjo de guarda é inferior ao anjo do fulano. Não, se fulano é da terceira ordem, o anjo de guarda dele é da segunda ordem, o meu também. E não adianta dizer, meu santo não combina com o santo do fulano. Quem não combina sou eu, porque se por santo eu estou entendendo o anjo guardião, ambos combinam muito bem, porque ambos são da segunda ordem. Bom, claro, se tivesse alguém aqui da segunda ordem, alguém respondeu não à minha pergunta? Ou ficou tão acanhado, é tão virtuoso, que respondeu não e ficou quietinho? Se tiver alguém da segunda ordem, o seu anjo guardião é da primeira ordem, é a lei do anjo guardião. E se for da primeira ordem, qual é o anjo guardião? Não tem ordem superior e não tem anjo guardião. Kardec era da segunda ordem. Por isso, o seu anjo guardião era da primeira ordem. Era o Espírito de verdade, ou Jesus, como ele vai dizer na Revista Espírita, meu guia espiritual, o Espírito de verdade. Ele era da segunda ordem, portanto, tinha que ter um anjo guardião que fosse da primeira ordem, porque o anjo guardião é de ordem. A palavra ordem é um termo técnico dentro do Espiritismo, é uma ordem superior à ordem dada pela escala espírita. Então veja a importância da escala espírita para a gente entender o processo evolutivo. Mas veja como é caracterizado aqui as propriedades ou características da ordem. A terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Sabe o que significa isso moralmente? Isso já foi estabelecido por Descartes já no século XVII, na sua obra Paixões da Alma. Quando a matéria predomina sobre o espírito tem paixões más, como ciúme, inveja, tristeza, mágoa, raiva, isso são paixões más. Quando a predominância do espírito sobre a matéria, filosoficamente, moralmente, quando o espírito predomina sobre a matéria, o espírito só cultiva boas paixões. Ele não tem nenhuma paixão má. Por isso eu disse que o espírito bom não sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, tristeza, etc. Porque ele não cultiva boas paixões. Então aqui, os imperfeitos cultivamos más paixões. Os bons só cultivam as boas paixões. E os perfeitos? Nenhuma influência da matéria. O que significa? Não cultivam nenhuma paixão, nem boa nem ruim. Significa que a alegria do Cristo não é uma paixão da alegria, não tem a marca da matéria. O amor de Jesus não é o amor que a gente sente, porque o amor nosso ainda tem a influência da matéria. É um amor de uma pureza que a gente não consegue compreender. Os filósofos vão dizer, os sentimentos que não são paixão são de uma pureza diferente. Então Jesus tinha sentimentos, mas não eram paixões. Nós temos sentimentos que confundem com as nossas paixões, porque eles têm marca da matéria. Nós cultivamos boas paixões e más paixões ao mesmo tempo. Os espíritos bons só têm o desejo do bem, porque só o desejo do bem. Nós temos os dois desejos, do bem e do mal. Depende qual vença, né? Alguém lhe dá um chute na canela de propósito, o que é que vence? Passa a mão carinhosamente, obrigado pela dor, né? Vem o desejo que pode ser do bem, ou vem o desejo que você dá vontade de apertar caridosamente o pescoço dele, não é isso? Então nós por termos os dois desejos do bem e do mal, porque cultivamos boas e más paixões. Os espíritos bons só têm desejo do bem porque eliminaram as paixões más, só tem boas paixões. E os espíritos puros não têm paixão nenhuma, só tem sentimento puro por excelência, coisa que a gente ainda não tem uma ideia muito bem do que seja. A gente consegue imaginar, teoricamente, mas não consegue ter o mesmo sentimento que um espírito puro tem. Por isso a qualidade dos fluidos, que é um reflexo do sentimento, como está aqui na Gênesis, capítulo 14, os fluidos, qualidade dos fluidos, a qualidade é determinada pelos sentimentos. Por que os fluidos do nosso perispírito, os fluidos que nos envolvem, têm qualidades misturadas, coisas boas e ruins? Porque a gente cultiva más paixões, maus sentimentos, fazendo com que os fluidos reflitam essa qualidade.
Então a escala espírita está daqui para cá. E essa outra aqui? Essa aqui é uma escala binária que Kardec usa em sua obra. Kardec usa em sua obra duas escalas. Uma escala ternária, chamada escala espírita, de 3 ordens, e uma escala binária, 2 ordens. Eu me lembro que a primeira vez que disse, numa palestra, isso tem muitos anos, que Jesus era um espírito puro, imediatamente alguém mandou um e-mail, até publicamente, bravo comigo, porque a pessoa pegou aquela frase que eu li no começo, lá do texto, Jesus é um espírito superior, e mandou para mim. A pessoa não tomou cuidado de ler a página inteira, porque na mesma página está lá escrito puro, mas ela ficou brava. Por quê? Porque existe também a palavra superior na escala espírita. Se você abrir na escala espírita segunda ordem, eu não vou fazer aqui porque esse não é um seminário sobre escala espírita. Se você abrir aqui, você vai descobrir que existem 4 categorias de espíritos bons. O mais evoluído dos espíritos bons também é chamado de espírito superior. Aí gera confusão. Peraí, o espírito superior é o mais evoluído dos bons? É que Kardec usa essa expressão em 2 sentidos diferentes, mas ele nunca deixa você confundir, porque quando ele usa espírito superior ou elevado, ele usa por oposição aos inferiores. Ele está usando a escala binária. Então, na escala binária, os elevados ou superiores são os bons ou os puros, e os inferiores, os imperfeitos da terceira ordem. Então, quando ele diz espírito inferior, ele está falando dos imperfeitos. Quando ele diz espírito superior, você não sabe se é dos bons ou dos puros, você sabe que é um dos dois. Se é superior, pode ser puro, pode ser da primeira ordem. Então ele faz essa construção sem deixar dúvida nenhuma, para que não haja ambiguidade. Então você pode dizer Jesus é um espírito superior e ao mesmo tempo um espírito puro, mas não o superior, última classe da segunda ordem. O superior na classificação binária que Kardec usa para classificar os espíritos. Eu estou lançando um 3º livro agora em abril, em que eu explico muito bem por que Kardec faz isso, porque ele faz o uso dessa classificação binária também, não só a classificação ternária, mas ele nunca comete erro. Ele usa sempre com rigor para que não haja confusão e a gente de fato entenda o que são os espíritos. E essa classificação é muito importante. Ela é tão importante que o espírito Sócrates, no livro dos médiuns, ao falar sobre a classificação da mediunidade, ele tem uma frase admirável. Ele diz que a classificação da mediunidade que Kardec estava propondo, junto com a escala espírita, resumiam toda a doutrina espírita. Se você começar a pensar e estudar com profundidade a escala espírita, eu faço isso no meu livro Espírito e Matéria, aqui estão todos os princípios fundamentais do espiritismo dentro dessa escala. É uma síntese de todo o pensamento do que é o espírito, de como se dá o processo evolutivo dele e de o que é importante a gente fazer, algo que a gente está esquecendo, gente. O espiritismo não veio para deleite intelectual. Eu costumo dizer, para ser espírita e estudar espiritismo, precisa ser filósofo, físico, matemático, médico, nada disso. Os operários de Lyon, relata Kardec na revista Espírita, aprendiam o espiritismo e eram analfabetos. Mas como analfabeto? Eles se reuniam nos grupos espíritas, alguém que sabia ler, lia as obras de Kardec, eles ouviam e foram exemplos de verdadeiros espíritos, como Kardec vai comentar na revista Espírita. E quando ele visita Lyon, a coisa mais bonita é ler os relatos, a descrição dele dos encontros com os operários de Lyon, analfabetos que estavam vivendo naquele ano de 62, 61, 62, quando Kardec vai visitá-los, uma crise profunda de emprego por conta da guerra de secessão americana. A Lyon era um exportador de tecido, as exportações estavam sendo dificultadas e muitos desempregados, passando fome. Por isso o Kardec abre, inclusive pela revista Espírita, doações para que as pessoas mandassem dinheiro para os operários de Lyon. Então, para estudar o espiritismo não precisa ser filósofo, físico, médico. O espiritismo é simples. E algo muito simples está aqui, ó. Qual é o objetivo da nossa vida e para que o espiritismo veio? Para a gente mudar de ordem na escala espírita.
Nós temos que sair da terceira ordem onde estamos há milhares e milhares de anos e de vidas. Porque nós que estamos num planeta de provas e expiações, vai dizer Santo Agostinho, somos velhos, muito velhos. E eu me recordo que quando estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, eu fazia um raciocínio sobre mim, assim, olha, eu sou da terceira ordem porque eu devo ser novo, né? Não aprendi ainda, estou ainda novo. Quando fui ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, quando o Santo Agostinho vai falar dos mundos de provas e expiações, ele diz, os habitantes em expiação na Terra são exóticos, estrangeiros. Nós viemos de outros mundos já, porque a gente ainda insiste na imperfeição. E o nosso percurso é só esse, é mudar daqui para cá. O que eu tenho que fazer? Abandonar ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Nós não vamos mudar na escala espírita, aprendendo física, química, biologia, medicina, arquitetura. Não que esses conhecimentos não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo. Mas nenhum desse conhecimento vai nos fazer mudar de ordem na escala espírita. Nós só vamos mudar de ordem com o progresso moral, deixando de sentir ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Este é o nosso objetivo, atacar as paixões más, deixar de sentir essas emoções ruins, eliminar dos nossos sentimentos esses desejos do mal que acompanham essas emoções ruins. Veja como o Espiritismo é simples. Por isso os operários de Lyon avançaram na escala espírita, souberam usar aquela vida de provação para eliminar o ódio, a tristeza, o ciúme, agradeciam a Deus a prova que estavam vivendo, alegremente se dedicavam ao bem apesar das dificuldades, não tinham ciúme e inveja uns dos outros, um não procurava prejudicar o outro, tomar o lugar do outro. Eles dominavam, aprenderam a dominar suas paixões, suas emoções, e com isso descobriram que é o grande objetivo do Espiritismo, é a gente avançar na escala espírita. É por isso que o Espiritismo surgiu para nós, para que pudéssemos mudar de ordem, caminhando um dia em direção à ordem dos Espíritos puros. Mas ainda não é o nosso percurso. Ninguém vai saltar da terceira para a primeira ordem. Nós vamos passar da terceira para a segunda ordem, e nós devemos traçar isso como objetivo diário. Não dormir sem orar ao anjo guardião, pedindo que durante o dia que vai nascer, que a gente pudesse ter forças para enfrentar essas emoções, para eliminar essas emoções, para olhar para o outro sem inveja, sem ciúme, sem mágoa, sem raiva, sem ódio, trabalhando dia a dia para isso. Por isso o Espiritismo é absolutamente fácil. Não é preciso ser filósofo, ser físico, ser médico para viver essa doutrina. Ela é simples, absolutamente simples, nos convidando a essa reforma íntima. E não adianta a gente ficar sonhando, esperando que o planeta vai mudar, vai virar planeta de regeneração, que vai se transformar. E daí, se ele se transformar, eu continuo na terceira ordem, eu vou para um mundo de provas e expiações. A mudança do planeta depende da mudança de cada um de nós. Se ele vai mudar ou não, é o livre-arbítrio de cada um de nós nesse processo evolutivo. E se ele mudar, porque a maioria do planeta mudar e eu não, eu fiquei na retaguarda. Eu volto ao mundo de provas e expiações para botar para fora essas emoções ruins, botar para fora eliminando, não botar para fora como às vezes alguns psicólogos materialistas sugerem, para você botar sua agressividade socando alguma coisa. Nada disso. Eliminando a emoção ruim. Só se elimina uma paixão ruim vivendo a boa que lhe é oposta. Ninguém elimina a tristeza dizendo tristeza vai embora, é só cultivando a alegria. Ninguém elimina a raiva, o ódio, simplesmente dizendo raiva vai embora, mas é vivendo o amor, a paz, o bem. Então é cultivando as boas paixões que a gente elimina as más paixões do nosso mundo íntimo e vamos avançando na escala espírita. E a gente faz isso todo dia. É por isso que a gente está no ambiente familiar com as pessoas certas, que vão nos ajudar a eliminar essas paixões. Nós estamos no lugar que a gente escolheu, na cidade que a gente escolheu, no país que a gente escolheu, na época que a gente escolheu. Porque todas as nossas provas, vai dizer que são escolhas nossas, a partir do nosso passado,
a partir das nossas necessidades de provas e expiações. Então, aproveitar esse contexto que nós escolhemos e não podemos reclamar. Reclamar para Deus, nós escolhemos e Deus o permitiu porque era o caminho adequado para o nosso progresso moral. Enfrentar o dia a dia com este propósito de eliminar essas paixões ruins que nos mantém na terceira ordem. Se não fizermos isso, vamos desencarnar do mesmo jeito que a gente voltou. A gente veio de lá para cá na terceira ordem, aí morremos e chegamos do lado de lá, terceira ordem de novo. A mesma série. Ah, não, mas eu ajudei pessoas, eu fiz o bem. E aí? Veja, não é por fazer o bem, muito cuidado, não é por fazer o bem que se dá a mudança, é pelo desejo do bem, é algo muito diferente. Quem deseja o bem, faz o bem, mas nem todo mundo que faz o bem, deseja o bem. Deseja o seu bem, acontece muito. Veja político em época de eleição, distribui cesta básica para pessoas esfomeadas. Está fazendo mal? Não, se for com o dinheiro dele, nenhum mal. Ele está fazendo bem, distribuindo com seu dinheiro cesta básica, mas ele não está com o desejo do bem. Ele não faz aquilo pelo bem das pessoas, ele faz aquilo dando um santinho para ter o voto. É o interesse que o levou a fazer o bem. E o bem, o desejo do bem, a caridade tem que ser desinteressada. É o bem pelo bem, é o bem pelo sentimento do bem, e não o bem para ganhar alguma coisa em troca. Se eu faço o bem para ganhar a eleição, para ocupar um cargo, para ser visto, para ter prestígio, como vai dizer Jesus, já ganhei a minha recompensa na terra. É este bem de desejo profundo da alma, em que o indivíduo, mesmo que dissesse para ele assim, você vai queimar no fogo do inferno se continuar fazendo bem, ele fala, eu vou queimar feliz, porque eu não abro mão do bem. É o bem que toma conta do seu coração profundamente, e que ele o faz incondicionalmente. Não é para ganhar nada, não é para perder nada, não é porque ele está com medo de ir para algum lugar que ele está fazendo o bem, não, ele está fazendo o bem pelo bem. É por isso que Immanuel Kant, ao discutir a caridade, o desinteresse, ele vai dizer que se o homem tivesse a visão de Deus, ele nunca seria virtuoso, porque ele agiria ou por bajulação ou por medo. Imagina, você vai fazer alguma coisa, pensa a cena, você vai fazer alguma coisa, de repente você olha assim, ó, está lá vendo Deus de braço cruzado olhando para você. Pensa a cena, tu vai fazer, está lá Deus. Você diz, é melhor eu fazer certinho que o homem está olhando, né? Interesse, bajulação. É melhor fazer certinho, senão ele pode me punir. Interesse, medo de ser punido. Então, se eu ajo por interesse de não ir para algum lugar, ou de ganhar alguma coisa, eu ainda não entendi o que é o desejo do bem. O desejo do bem é esse sentimento espontâneo, natural, é o ardor do coração, porque eu agora não sinto mais inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio, estou amando pelo amor, estou fazendo porque sinto que devo fazê-lo, não importa se vou ganhar ou perder. Por isso os bons espíritos aceitam encarnar entre nós. Por isso um espírito puro como Jesus aceitou tomar um corpo físico e nos aguentar com os nossos fluidos pesados, com os nossos pensamentos, com a nossa agressão, com a nossa ingratidão, porque ele não fez por interesse, ele fez por amor. Não estava preocupado com o que ele ia ganhar ou perder, estava preocupado em viver o amor, o bem, pura e simplesmente. É esse desejo do bem que a gente tem que conquistar. Mas como nós somos espíritos imperfeitos, a gente só conquista o desejo do bem fazendo o bem. Aí é que está a contradição, mesmo que seja por interesse. Você começa fazendo o bem por interesse. Eu estou indo à casa espírita para ajudar uma criança, porque ao fazer isso eu vou ficar melhor. É interesse, né? Ela não está indo pelo bem da criança, ela está indo preocupada em ficar melhor depois da morte. Tudo bem, não há nenhum mal nisso. Ela está fazendo o bem. Fazer o bem não é fazer o mal. Ela está fazendo o bem, indo à casa espírita ajudar, pensando em ganhar alguma coisa. É bem, não a desestimule, ela está fazendo o bem. Mas ela precisa entender que fazer o bem é necessário, mas não é suficiente.
ela vai ter que dar o salto. Ela vai ter que aprender a fazer o bem desinteressadamente. Mas a gente só começa a aprender a fazer o bem desinteressadamente fazendo interessadamente. A gente começa pelo caminho do interesse. Eu vou para lá porque eu estou doente. Quem sabe ao trabalhar na casa espírita eu serei curado. Nenhum mal nisso. Ela está fazendo bem. Mas ela não pode ter a ilusão de que isso basta, de que isso é suficiente. Ela vai ter que aprender, ao ajudar as pessoas, ao ajudar aquela criança, aquele enfermo, ela vai ter que abrir o seu coração para sentir esse sentimento especial de amor pelo outro. E de repente ela esquece da própria doença. E se alguém disser para ela, você vai continuar aqui, não vai ser curada, ela fala, já estou curado de alma, já estou feliz, porque ela entendeu o que é o desejo profundo do bem. Não é ganhar recompensa, não é ser premiado, é viver o bem pelo bem. Quando a gente caminha nessa direção, a gente vai aprender a mudar de escala espírita. Até lá, a gente vai fazendo o bem pelo interesse, o que é muito importante. Comecemos pelo interesse, para que um dia possamos ter o bem desinteressado. Nessa hora, damos o salto na escala espírita. Saímos da terceira ordem, vamos para a segunda ordem, que é muito fácil o espiritismo. O difícil é a gente ter força e coragem para botá-la em prática. Por isso eu digo sempre, a gente precisa estudar mais Kardec, para compreender Kardec, para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.